Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. Estamos chegando à reta final e esse é o arcano, né? Um dos mais enigmáticos, dos mais falados e dos mais temidos também, né? Que é o arcano da Lua. Chegamos aí no arcano número 18 do tarô, então quase chegando ao final, né? Mas ainda tem alguns encontros pela frente. E temos novidades logo após o final desse nosso clube do livro, então fiquem ligados que vem novidades por aí, né? Qual será o próximo livro que a gente vai fazer o clube? Eu já tenho ideias aqui na minha cabeça que a gente pode trazer para vocês. Lembrando que quem gosta de tarô, quem gosta de partilhar conhecimentos sobre tarô, temos um grupo lá no Telegram, que é o Clube do Tarô, para a gente conversar, trocar informações. E quem quer aprender a jogar tarô de uma forma direta, de uma forma simples, tá? Empoderando você e saindo do decoreba, temos o curso de tarô, dos domínios do tarô. E também entre em contato comigo, né, para você ter mais informações, certo? Só deixar aí nos comentários, eu quero entrar no grupo do Telegram, eu quero mais informações sobre o curso, e aí eu te respondo, tá bem? Então, vamos lá para o que interessa. Arcano número 18, a Lua, donzela ou ameaça? A gente já falou um pouquinho sobre Lua quando a gente estava no arcano número 2, a sacerdotisa, mas agora ela, né, a Lua, ela está aí em destaque, né? Quem tem o livro, estamos no capítulo 21, página 307. Para quem está só escutando o áudio, né, a gente está olhando para um arcano onde tem uma grande lua em cima dessa carta, jorrando na verdade, ela não está jorrando, ela está sugando, né? Parece que ela está sugando a energia. Temos um cachorro e um lobo, né? Umas torres lá no fundo e um poço, um lago com um grande lagostim que parece que vai atacar. Será? Então vamos lá. A carta número 18 apresenta uma paisagem desolada, sobrenatural e aterradora, vista no escuro da lua. Bem diante de nós, nas águas sombrias, enorme lagostim, com as garras estendidas. Parece barrar-nos o caminho. Parece que ele está no meio do caminho, né? Ele está bem central na carta, no centro, abaixo na carta, né? Do outro lado dessa água, talvez um fosso, dois mastins ladrando furiosos guardam o acesso às duas torres de ouro que marcam a entrada da cidade eterna, destino do herói. Como em A Estrela, o próprio herói está ausente. O intelecto do seu ego, que continua submerso, mergulhou ainda mais fundo na depressão, pois nessa pois nessa estampa, numa figura humana, parece nenhuma figura humana aparece para ajudá-lo a enfrentar a escuridão. Interessante, né? Porque é uma dos arcanos que não aparece nenhuma figura humana. Né? Assim, na carta anterior, na carta da estrela, tínhamos a mulher. Nessa, não. É como se a gente tivesse, o nosso herói tivesse chegado nessa imagem e deparado com isso, se deparado com isso, né? Se deparou com isso. Psicologicamente, isso significa que ele perdeu o contato com todos os aspectos do seu
eu humano. Afundado ao nível do reino animal, está tão inteiramente submerso no inconsciente aquoso quanto o lagostim pré-histórico aprisionado no fosso. Nenhuma mão auxiliadora se estende a fim de puxá-lo para cima. Nenhuma estrela guia lhe ilumina o caminho. Este é o momento mais desolado da sua jornada. Por isso que essa é uma das cartas que é mais enigmáticas, mais misteriosa, que as pessoas têm mais dificuldade de entendê-la, né? Porque ela fala de um lugar de submersão, de introspecção, de mergulhar dentro, de ir no seu mais profundo inconsciente, nas suas profundezas, vamos dizer assim, né? Um lugar que normalmente a gente não quer acessar e a gente não tem acesso, né? E essa carta aparece, quando essa carta aparece, é uma das mais temidas, né? Uma das mais tensas e que a gente tem na nossa jornada do tarot. Tudo o supõe perdido no vasto deserto, cujas areias amarelas se estendem em todas as direções, não atenuadas sequer por árvores ou moitas verdes. Na verdade, duas plantinhas de ouro foram pintadas à distância, mas não são verdes como apareciam na natureza, o que indica que devem ser vistas mais simbólica do que literalmente. Sua cor de ouro sugere a flor de ouro da imortalidade, a preciosa flor tradicionalmente procurada pelos heróis da mitologia antiga, né? Tem duas plantinhas pintadas nessa carta, elas estão quase ao centro, mas elas estão entre os dois animais, né? O cachorro e o lobo. Elas estão entre esses dois animais, que estão uivando, né, para a lua. Quer existam na realidade as duas plantas, quer apareçam apenas como miragem, o fato é que agora são inacessíveis. O nosso herói não poderá alcançá-las enquanto não tiver cruzado as águas e passado entre as duas feras. O fato de serem plantas vistas em duplicata, como são também os dois cães e as duas torres, reitera o motivo gêmeo, aquele que a gente falou um pouco disso na carta da estrela, né? Ela falou um pouco disso. Que, como observamos, assinala o advento de novas essências emersas pela primeira vez no inconsciente. O território do outro lado da água é, de fato, uma estranha terra nova, um país estrangeiro, até então desconhecido e inexplorado. A partida para esse lugar de terrores abismais e infinita promessas requer grande coragem. A transição decisiva terá de enfrentá-la o herói nu e só. Deixando para trás o mundo familiar, precisa aventurar-se às cegas, sem nenhuma garantia de alcançar as torres de ouro que o chamam, tá? Quando ela fala aqui da duplicata, né, do gênio, ela falou, até explicou melhor na carta da estrela, mas eu vou trazer aqui novamente. Sempre que tem, na imagem aqui do tarô de Marcélia, duas figuras iguais, ou então parecidas, né? Significa que é algo novo que está emergindo no inconsciente. Algo novo que vem à tona. Né? É como se fosse um novo eu, uma nova perspectiva, um novo caminho. Parecido com o antigo, mas não é igual ao antigo.
né? É como se fosse esse lugar de substituição mesmo. O velho, ele está se desfazendo para o novo vir à tona. Porém, tem esse período de transição, né? Por isso o conflito. Às vezes a pessoa, ela tá ali tem ali no seu subconsciente uma vontade de, eu quero arranjar por exemplo, eu quero mudar de emprego, né? Quero trabalhar com algo que eu amo. Tem essa percepção disso, né? Emerge isso. Mas ao mesmo tempo tem o antigo, né? Que é apegado, que acredita que tem que ficar num trabalho de CLT, que tem que trabalhar com a mesma carreira do pai ou da mãe, né? Tem essas duas coisas. Aquele velho antigo, que a pessoa sempre seguiu ali, e vem uma coisa nova. E isso ainda está no subconsciente, a pessoa ainda não tem, não percebe isso. Mas vem essas duas coisas que parecem ser iguais, mas que às vezes são antagônicos e vem em conflito, né? E aí vem o lugar de trazer isso à consciência e escolher, né? E tornar o seu consciente o, como eu posso falar, o personagem principal, mas não é mais ou menos isso. Mas o fator principal para a escolha. Entende? Enquanto fica lá no subconsciente, você não tem como acessar isso, não tem como escolher da melhor forma. Vai sempre ser algo que você vai ser levado. Né? E essa carta fala de subconsciente. Essa carta fala de enfrentar os medos, enfrentar as mudanças, enfrentar o que tiver que ser para você chegar lá no consciente, que é a carta do sol, que é a carta da claridade, da clareza, de perceber as coisas. Na lua, ainda é treva, ainda é escuridão, ainda você não enxerga muito bem as coisas, porque está ali por debaixo, né? E tá para vir à tona, tá para você perceber, mas você vai precisar enfrentar, vai precisar ter um passo de coragem, né? E não há ninguém que possa te ajudar. É você com você. Que aqui o herói, ele vai ter que enfrentar sozinho. O herói não pode voltar atrás. Já é expulso da torre mundana das ideias e dos padrões convencionais, privado da mulher estrela, acha-se entre mundos numa espécie de terra de ninguém, sem nenhuma ponte aparente que lhe facilite a travessia. É um prescrito da civilização e, na verdade, da espécie humana. Como uma besta só pode sujeitar-se ao fado, confiando em seu instinto animal para chegar ao seu destino. Né? E é um processo que é muito mais simbólico e psíquico, né, da sua mente, do que algo concreto. Quando a gente estava falando lá da torre, a gente estava falando de algo concreto, né? As mudanças concretas, as ideias, a forma que você age na vida, o seu próprio corpo físico. Na Lua, claro que lá na torre tem o campo das ideias, né? Das ideologias, das crenças, mas na Lua ela traz muito mais, ela quase nada de concreto, na verdade. Muito mais é a sua psique, esse lugar de que a gente não tem tanto acesso, né? É algo mais da nossa mente, é algo mais da mente, não no campo das ideias, mas da mente mais inacessível, mais profunda, sabe? Por isso que é uma carta que fala de passado, ancestralidade, vidas passadas, mediunidade, coisas místicas, sabe? E aí essa carta traz isso.
Vamos adiante. Faz-se mister, coragem e fé, para sair como Abraão da sua terra, da sua parentela e da sua casa do seu pai, para a terra que lhe mostrarei. Essa aqui é uma frase da Gênesis. Ainda maior, ainda maior fé e maior coragem se requer o nosso herói, que ainda não pode ouvir a voz do Senhor. Sua única esperança reside no rosto dentro da lua, escurecida e emoldurada no calor de arco-íris, símbolo da esperança e promessa. Como a lua renascida da escuridão se transformará para brilhar outra vez, assim possa ele também emergir renascido dessa noite de terror. Mas outros protentos nos céus não são favoráveis, pois as gotículas multicoloridas que lhe aparecem parecem erguer-se na direção do céu, como se a deusa lua, como mãe devoradora, sugasse para si toda a energia criativa da terra, deixando-a desolada e infecunda. O próprio herói se sente exaurido, hipnotizado pelo lagostim que espreita nas profundezas do fosso. Essa coisa da lua sugar, né, é interessante, porque as fases da lua têm esse poder de, quando a gente está na lua minguante, por exemplo, a gente se sentir mais sem energia, né? Quando a gente está na lua nova, a gente já está criativo, inspirado. A lua, ela tem esse poder de tanto doar energia, mas como trazer energia para ela, né? Sugar a nossa energia. Então, a lua, ela tem esses mistérios aí. E é bem representado aqui. E temos um rosto desenhado na lua, né? Um rosto aí que tudo vê. Mas ele não está olhando para frente, ele está olhando para o lado. Né? O que isso significa para você? Né? Essa é uma jornada rumo à autocompreensão. Os místicos lhe chamam de noite negra da alma. Em mitos e lendas aparece como a jornada noturna do mar, onde tradicionalmente, como Jonas na barriga da baleia, o herói precisa vencer o monstro que pode devorar-lhe a consciência e mantê-lo cativo. Em termos psicológicos, isso lhe simboliza a vitória entre os aspectos devoradores do inconsciente, o qual, de outro modo, engoliria a consciência do seu ego, acarretando a psicose. É interessante porque fala sempre de um monstro, né? De enfrentar um monstro, enfrentar o seu medo. E isso lá no livro O Herói das Mil Faces, isso é mitologia, né? E mitologia está no nosso subconsciente e é parte de todo o contexto arquetípico que temos. Né? Na mitologia, se a gente prestar atenção, sempre tem um enfrentamento de um dragão, de um monstro, de um leão, né? E o herói, ele precisa enfrentar aquilo sozinho. E aí, quando ele enfrenta, ele vence a batalha, né? Ele tem aí o seu sucesso. Mas muitas vezes é difícil, ele fica todo machucado. Se a gente for ver nas histórias, né? Tanto nas mitologias como nos contos de fadas também tem muito isso. Enfrentar ali o seu medo, enfrentar o seu animal, né? O bicho, a fera. Tá? Na Lua, o puxão regressivo da mãe natureza é simbolizado pelo lagostim,
que vive nas profundezas e anda para trás. Pelos Martins, reparece, e pela própria Lua, que parece sugar-lhe as energias, desviando o herói da ação liberada. A deusa Lua é feiticeira e encantadora. Aí é interessante que o lagostim, né, ele vai andando para trás, parece que ele está indo para frente, que ele vai atacar os bichos, que ele está ali à espreita para atacar os bichos, mas ele está andando para trás, ele está afundando, né? Ele está afundando. Deixa eu ver o que mais que eu vejo aqui. Tem uma coisa aqui que esse aqui é a anotação minha, né? Que essa coisa do enfrentamento com o animal não é negar, não é lutar contra essa força animal, é sim equilibrar ela para poder usar as forças deles na jornada, a força desse animal que também habita o herói, né? Também nos habita. Usar esse instinto para enfrentar essa noite escura da alma, porque você só vai ter o instinto, você não está enxergando nada. A mente já não vai mais te ajudar. Você vai ter o seu instinto e a luz da lua para te guiar. A proporção que o herói do tarô se entrega ao encantamento da paisagem lunar, o horrendo ladrar dos animais parece menos ameaçador. Talvez sejam apenas ladrando a lua. Ele principia a sentir uma afinidade de criatura com os dois mastins. Acorrentados. Como ele, o feitiço da deusa da noite, agora os seus uivos já não rancorosos começam a soar em os ouvidos como pedidos de socorro. Ocorre-lhe que, assim como ele necessita de orientação instintual deles para alcançar a meta, assim eles também talvez precisem da ajuda da sua consciência superior para se tornarem livres. Descer às profundezas significa ser privado da costumeira orientação diurna. Nessa condição, descrita em algumas culturas primitivas como perda da alma, só podemos ser guiados e finalmente salvos por intermédio do conhecimento instintual. Acabei de falar, né, sobre isso. Somos atirados de volta à sabedoria primitiva do corpo, como o melhor amigo do homem. O cão simboliza a sabedoria instintual de forma simpática ao homem, né? E ele fala assim, né, que quanto mais o herói está nessa paisagem, mais ele vai se acomodando, né? Ele vai se acostumando. É como a gente, por exemplo, a gente está num lugar muito claro e a gente quer e entra num lugar totalmente escuro. Assim que a gente entra, a gente não enxerga nada, né? Mas aos poucos, quanto mais a gente ficar nesse lugar, a gente vai se acostumando, a nossa visão ela vai se acostumando e a gente começa a perceber algumas coisas. É mais ou menos isso. Então, o medo vai passando, né? O medo vai passando e você percebe que as coisas são sombras e você vai percebendo as coisas nos lugares e você vai começando a dar os seus primeiros passos. Né? É mais ou menos o que acontece aqui, né? E o cão, que representa esse instinto animal amigo, né? Essa percepção. No baralho cigano, a gente tem a carta do cão, e ele fala sobre isso, né? O cão, essa percepção, esse instinto, essa coisa de olhar longe, perceber, farejar, então essa coisa de estar alerta. E temos aqui nessa imagem também, essa carta da lua. Agora o herói vê com mais bondade o lagostim.
encarando-o com os olhos recém-encontrados do seu eu primitivo e noturno. A criatura lhe bloqueia o caminho, ou busca também a redenção? A diferença da mãe carangueja, que de uma feita tentou puxar Hércules para dentro da água. O lagostim parece estar se aproximando da praia oposta. O herói vê agora a criatura como um companheiro de viagem, que busca, como ele mesmo, sair da água e do lodo. Sente que o lagostim, cuja armadura o protegeu da mudança através de milênios, está pronto para lançar de si o incômodo envoltório e marinhar para a escada da evolução, como outras criaturas já fizeram. Mas enquanto observa, o herói compreende que isso é impossível. O peso dos séculos é excessivo para a criaturinha. Repetidamente, a casca desajeitada puxa-o de volta às águas. As garras desacostumadas não encontram apoio para o dedo na areia. Observando a luta do lagostim, o herói principia a empatizar com a pobre criatura, a qual, como ele mesmo, é ambivalente. Com as garras estendidas, tenta alcançar a cidade eterna, mas a armadura habitual resiste à mudança. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito lindo. A diferença do homem, cuja carne está exposta aos elementos, e quer queira, quer não, sujeita à mudança, o lagostim protege sua carne, tenta com uma armadura tão impenetrável que a sua forma permaneceu intacta desde os tempos pré-históricos. Até parece exibir com orgulho o esqueleto, como prova muda de estrutura resistente que sustenta toda a vida. Observando, o herói sente que talvez seja destino singular do lagostim ficar para sempre preso às águas, a fim de tranquilizar viandantes como ele, a respeito da estabilidade básica por trás de toda a vida, sem a qual a inovação criativa seria impossível. É interessante o símbolo do lagostim, porque o que ela está trazendo aqui, né? Que o herói começa a olhar o lagostim como uma criatura companheira, que também está desejando alcançar a terra prometida, alcançar ali as torres de ouro. Porém, ele tem uma armadura, ele tem a casca dele, que puxa ele para baixo, que não deixa ele seguir para frente, né? E o lagostim, a lagosta, os animais, esses animais, eles são animais pré-históricos, porque eles mantiveram a sua forma por conta dessas estruturas, né? Dessas armaduras, dessa casca. Então, eles manteram essa estrutura pré-histórica e eles não se desenvolveram. Então, é como, simbolicamente, o lagostim ele fosse nós num estado de que não desejamos desenvolver, não conseguimos sair deixar aquelas velhas cascas, aquele velho eu, aquela velha forma de ser no mundo tão antiga, tão antiga, tão antiga, preservando as tradições, não nos deixa chegar mais na frente, não nos deixa ir além, puxa a gente para baixo. É um peso que a gente carrega, né? E você escolhe ser o quê? Você escolhe ser o lagostim? Ou você escolhe tirar essas armaduras, esses pesos, essas cascas e chegar a torre de ouro, a cidade de ouro, né? Então, é uma quebra de paradigma, é uma quebra do jeito antigo de fazer as coisas, tão antigo, tão antigo, tão antigo, que chega a ser pesado,
E se você não abandonar isso, né, não deixar isso para trás, você nunca vai conseguir superar esse obstáculo. Né? Muito lindo isso. Deixa eu ver. E é interessante porque a carta da Lua, ela mostra uma travessia, né? Ela mostra um caminho. Se você perceber, tem o primeiro obstáculo é o lagostim, depois vem os dois animais, né? Os dois cachorros, o cachorro lobo, tem deck que é cachorro e lobo, tem deck que é só cachorro, tem, né, os cachorros, e aí tem todo um deserto depois para você chegar nas torres. Então é uma trajetória, uma travessia. O herói levou muito tempo preparando-se para a transição, confrontados com esta carta. Quase todos nós, se nos deparamos dificuldades para encontrar o caminho até ela. A princípio, ficamos aterrados, hipnotizados, imobilizados. Não empatizamos com nenhuma das suas figuras e não vemos jeito de transpor o rio de uma margem à outra. Como heróis, sentimos-nos deprimidos e tentados a retroceder. Quem nunca passou por isso na vida, né? Uma fase da vida que a gente não vê saída, a gente fica paralisado, toma aquele susto e sente um medo, um pânico e é tentado a voltar para o passado, né? Voltar para trás, retroceder. Não obstante, as torres de ouro são sedutoras. Temos vontade de progredir, a fim de descobrir o que há atrás delas. Nenhum desvio é possível. O caminho está claro à frente. Em alguns baralhos de tarô, o caminho é desenhado mais explicitamente. Né? Aí ela vai mostrar um outro exemplo aqui de baralho, né? Que é uma travessia, é um tempo de mistério. E aí eu vou ler, para terminar, né? Eu vou ler um trechinho que ela coloca aqui. Este é o escuro da lua, um tempo de mistério, assombro e terror. A hora feiticeira em que Hecate assombra as encruzilhadas e seus mastins permanecem de guarda latindo. Nenhum deus e nenhum ser humano se vê. Estamos perdidos até para nós mesmos. Na profundeza das águas de Alcateia, o lagostim tem as garras estendidas. Atrevemos-nos a prosseguir? Ou essa monstruosa criatura estenderá a pata a fim de puxar-nos para trás? A lua a todos contempla em silêncio. De quem é a máscara que ela ostenta? Talvez a do louco, pois ela usa uma faixa de cores do arco-íris, não dessemelhante da do bufão, a recordar-nos que a lua se preocupa com o bem-estar dos homens. Ao romper da alva, chorará suas lágrimas de lua, com poderes mágicos para nutrir e curar. A deusa da lua da noite terrível é também a doadora de sonhos e reveladora de mistérios ocultos. É realmente o lagostim nosso inimigo? Ou talvez, ou também luta para chegar às torres distantes, como se parece com o esqueleto da morte. Usa os ossos do lado de fora, que nem uma armadura para proteger a carne de dentro contra a mudança. E com que sucesso monstruoso! O lagostim
como o escaravelho egípcio é exatamente a mesma criatura que era em seu antepassado há alguns 10 milênios. Como o escaravelho é imortal. Veja, agora, como a sua verdade lampeja escuramente sobre a lua fosforescente. Uma revelação. O terror se dissolve em assombro. A criatura já não parece ameaçadora, como a mosca imobilizadora do âmbar. Queda-se empalada na água azul. Embraçonada ali como a águia no escudo real, escorpião que se levanta, estende as garras para alcançar a lua sempre mudando e imutável. Erecta sauda o homem na lua. E aí tem umas palavras aqui em francês, eu acho. Le main, le fou, le ame de Dieu. O amigo de Deus e nosso. Tá? E agora, por fim, os cães estão quietos. A sua sede de sangue logo será saciada pelas lágrimas da lua. O lagostinho oferece o dorso para o nosso peso. Vamos, amigos, tome as mãos, tenha coragem. É agora ou nunca. Para a frente, ousem ou morreremos. O louco sorri e desaparece da gravura. O seu trabalho está feito. No escuro da lua, o sol se prepara para nascer. Eu me arrepio toda. É isso. Né? É essa carta encantadora, mas também muito profunda, né? Que faz a gente relembrar desses momentos. Como eu estava falando, né? A gente reconecta e relembra desses momentos difíceis que a gente passou e a gente traz essa carta como a referência, né? Então, se permitam imergir na carta da Lua, porque é só quando a gente entra nesse contato que a gente pode celebrar a vitória e a consciência e o sucesso do Sol, que é a próxima carta. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Se você curtiu, dá um like, compartilha, certo? E nos veremos em breve para a carta número 19, Sol. E aí é só alegria. Tchau, tchau.